LGBTQIA+, fobia dentro da Igreja Católica. Sim, gente, isso existe e infelizmente até hoje acontece, tá? Eu vou trazer um pouco das minhas experiências dentro desses espaços em relação a isso, mas eu sei que existem outros diversos casos e que nem sempre as pessoas têm a oportunidade de falar sobre isso, nem sempre têm a oportunidade de compartilhar, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente começar a expor e denunciar isso que acontece dentro das igrejas para que isso mude, para que mude. Se a gente não denuncia, não tem um problema a ser resolvido. Então, se você já passou por algo do tipo, dentro de alguma paróquia, dentro de alguma comunidade, dentro de algum movimento, exponha isso. Inclusive pode falar aqui embaixo, a gente pode conversar também sobre isso, porque é importante, né? Outras pessoas, através dos nossos infelizes casos, podem utilizar isso de uma forma super positiva para fazer mudanças significativas dentro da igreja, né? Quando eu estava mais engajado nesse sentido de participar de participar dos movimentos, de participar das pastorais, eu vira e mexe passava por alguma situação de desconforto. Eu tinha um amigo, né, um amigo que era um padre, um querido, uma pessoa assim de Deus, uma pessoa abençoada, um homem de oração constante, né? Até hoje ele ainda é este homem de oração constante. E a gente se aproximou muito, assim, né? Ele tinha as questões familiares muito parecidas com as minhas questões familiares, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a minha família, ela foi desestruturada emocionalmente. E isso, assim, quando você é pequeno, isso te causa grandes traumas, grandes problemas que você vai gerando em relação à aceitação, em relação à autoestima, amor próprio, né? Tudo isso interfere. E a gente conversava muito sobre isso, assim, né? Além das questões dele ser meu diretor espiritual, e a gente falar sobre Deus, falar sobre as passagens bíblicas, falar sobre os ritos, eu aprendi demais com ele, né? E a gente também conversava, porque a gente começou a se aproximar e virar amigos mesmo, assim. E as pessoas, infelizmente, tinham esse olhar, assim, maldoso em relação à nossa amizade, né? Uma vez eu cheguei na igreja, eu era coordenador dos coroinhas e cerimoniários, e eu cheguei na igreja, a gente tem que chegar antes para poder arrumar o altar e organizar as coisas. E o padre, ele estava todo chateado, todo bravo, né? Quem não ficaria bravo com uma situação dessa? Ele veio falar pra mim que as pessoas são maldosas, que as pessoas, elas são às vezes elas veem coisas onde não existe, né? Constantemente a gente vê isso, né? As pessoas sempre, infelizmente, falam uma das outras, e umas mais do que as outras, né? E isso, assim, é horrível, horrível mesmo. E falou, né? Viu maldade na nossa amizade e estavam comentando com outras pessoas, né? Na hora eu fiquei, assim, muito irritado, fiquei muito bravo, porque, as pessoas, elas estão dentro da igreja para buscar a Deus, para buscar essa luz divina, para buscar esse contato íntimo com Deus. Estão ali para orar, para entrar em oração, para, sabe, se aproximar de Deus e trazer Deus para sua própria vida, para aprender e para trocar e para partilhar e para estar em comunhão com Deus. E ao invés dela fazer isso, ao invés dela ir em direção ao que é o principal dentro da igreja, dentro de, né, do rito, ela vai lá para fofocar, para falar mal dos outros e para ficar buscando maldade nas pessoas. Buscando não, né? Para ficar criando maldades e criando situações. E isso, assim, gente, é horrível, horrível, horrível mesmo, assim. Né? Então, mas por que o principal, né? Por que isso aconteceu? Né? Por que começaram a falar algo do tipo? Porque é nítido, né? Eu sempre tive o meu jeito de ser, independente naquela época eu tentava ser algo que eu não era, tentava disfarçar alguma coisa, né? Tentava ser hétero, tentava estar dentro dos padrões estipulados do que é ser um cristão, do que é ser católico, que é participar dos movimentos e ser líder, né? Mas as pessoas percebiam, as pessoas sabiam que tinha algo diferente em mim. Eu já sabia que existia algo diferente em mim, eu já passava pelos meus conflitos sozinho, eu tinha que lidar com isso sozinho e tentava sempre forçar uma barra que não existia, né? Mas é por conta disso. Então, tipo assim, é porque você é gay que
você vai dar em cima de outros homens. Sabe, não faz o menor sentido, né? Não é porque você é gay que você necessariamente vai dar em cima de todos os homens. Isso não faz o menor sentido. E sim, gente, isso é homofobia. Isso é homofobia, porque... Por que eu não poderia estar ali naquele espaço, sabe? Por que eu não poderia ter amizade com o padre, né? E aí era só questionar. Então quer dizer que se tiver um homem hétero aqui dentro da igreja, ele estiver dentro de alguma pastoral e ele se aproximar de uma irmã, de uma amiga ali dentro da igreja, então ele tem segundas intenções? Existe alguma coisa acontecendo, sabe? As pessoas, elas não pensam. Às vezes eu não acho que elas não pensam, eu acho que elas não querem pensar, sabe? Eu acho que as pessoas fazem isso de maldade, de propósito, porque elas querem ser assim, porque elas querem ser maldosas, sabe? E foi péssimo, assim. Depois disso a gente conversou e a gente viu que tipo, não era sobre a gente, não era sobre mim em si, né? Eu sendo um homem gay, isso me incomodou extremamente, assim. Ainda mais não sendo assumido, né? Então, é um sufoco, assim, já é um sufoco diário porque você tá sendo algo que você não é, né? E aí você quer estar ali naquele grupo de pessoas, você quer fazer parte porque você quer louvar a Deus, porque você ama a Deus, porque você gosta de participar das pastorais, mas ao mesmo tempo você tem que, dentro do tempo inteiro, usar uma máscara pra estar ali, sabe? E me fez muito mal isso, assim, eu fiquei um tempão pensando nisso, assim. E aí você já estava, tipo, né? Você já estava controlando todos os seus gestos, a sua forma de andar, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar. E aí acontece isso. O que você faz? Óbvio que você vai lá e começa a forçar mais uma barra, sabe? Então, tipo, é uma pressão diária, assim. LGBTs dentro de igrejas não sendo assumidos, eles passam por uma barra, assim, bem pesada. Depois que você se assume, depois que você se entende, depois que você depois que você se encontra e se aceita e se ama e, sabe, tudo isso fica pra trás, né? Tipo, porque são traumas tão grandes, são dores tão profundas que você nem gosta de ficar lembrando tanto, né? Hoje eu já estou bem resolvido em relação a isso, eu ainda sou amigo desse padre, a gente se afastou por conta de tudo o que aconteceu, né? As pessoas às vezes não entendem, né? E enfim, mas já passou também, tá tudo bem. Mas é complicado, assim. E eu sei que isso acontece diariamente, e inclusive com certeza deve estar acontecendo agora, né? Pessoas devem estar passando por isso dentro da igreja, né? E é complicado, gente. É complicado. Porém, a gente tem que mudar isso, a gente tem que aos poucos ir transformando essa realidade e falar, sim, nós existimos, sim, nós estamos aqui, sim, nós merecemos respeito, como todo mundo merece respeito, sim, Deus nos ama e a gente vai ficar aqui, sim. A gente vai pra missa, sim, a gente vai pro terço, sim, a gente vai ser líder dos movimentos da igreja, sim, a gente vai participar, a gente vai ajudar e tá tudo bem. Porque se a gente não fizer isso, quem vai prevalecer são essas pessoas preconceituosas, homofóbicas, LGBTQIA+, fóbicas, que transformam a religião, que transformam o rito, que transformam a intimidade das pessoas com Deus em uma coisa que não tem nada a ver com elas. As pessoas às vezes querem se achar que são deuses, né, que são juízes, que vão determinar quem vai pro céu e quem não vai. Não, vocês não vão determinar isso. Isso só quem pode dizer é Deus em relação a nós e nós em relação à nossa intimidade com Deus, tá? E assim, eu acho que se cada um cuidasse da sua vida, já tava meio caminho andado.